Bom dia a todos e a todas. Bom, me sobrou o papel em glória de fazer a mediação depois do Islã, né? E com um monte de mulher poderosa aqui do lado. Aí o que foi combinado lá atrás é o seguinte, que eu ia ficar o máximo possível quieto e deixar elas falar bastante. Né? Tá certo, então? Então, lá. É o seguinte, eu acho, primeiro, honrado no convite para a mediação nessa mesa, porque essa rede de bibliotecas comunitárias nacional é uma coisa que é um fenômeno que eu venho acompanhando há bastante tempo. A Bel, o pessoal todo e principalmente o pessoal que está na ação. E falar, principalmente da ação local, da ação nos territórios. É um privilégio ouvir aqui junto com vocês, participar desse momento, né, onde as pessoas vão expor o que elas fazem efetivamente no território. E, mais ainda, como que isso é possível. Tá? Então, a gente fez um arranjo e nós vamos colocar a Cleide para abrir, a Cleide, que é da Rede Nacional, para abrir as falas. Depois a gente vai falando com o restante das pessoas na sequência. Obrigado pela presença e vamos lá com a Cleide. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui e poder falar para vocês um pouco da nossa experiência em Minas Gerais. Quero falar que depois da champanhe de ontem eu esqueci quase a metade do que eu ia falar. Brincadeira. Falar da rede Sou de Minas UAI é uma coisa assim, muito louca, porque o nosso território é formado por quatro municípios, né, bem distantes um do outro, e são, ao todo, 8 bibliotecas comunitárias. E uma biblioteca pública. Nós temos o prazer de ter em nossa rede estadual uma biblioteca pública, que foi uma coisa assim, muito louca, a nossa histórica biblioteca pública, porque quando a rede de Betim perdeu o apoio financeiro do Instituto CIA, a gente se viu meio que desamparado e tudo, e foi onde nós conseguimos dar sequência ao nosso trabalho. Em uma reunião feita lá em Betim, a gente chegou à conclusão de que o apoio financeiro que nós perdemos no Instituto CIA tinha sido apenas uma perda pequena, perto de tudo que o Instituto CIA nos proporcionou nesses 3 anos que ficaram com a gente, né, desde 2010 a 2012, final de 2012. Então, ela nos deu o alimento para continuar, mesmo sem o apoio financeiro. O Instituto CIA nunca deixou de nos apoiar nos cursos de formação, e é graças a essa formação que o Instituto nos passou, né, todo esse conhecimento, é que nós podemos continuar como rede. E em 2012 aconteceu também uma mudança de diretoria na biblioteca pública da nossa cidade, que até então ela não fazia parte da nossa rede. Então, neste momento, nós decidimos criar a rede de bibliotecas públicas e comunitárias de Betim. E foi assim, aí que a biblioteca pública nos salvou. Começamos a praticar juntas, né, várias ações de mediação na cidade. Fizemos juntos 5 seminários com a ajuda do Instituto CIA, que continuou nos patrocinando nos seminários. E desenvolvemos vários projetos juntos, participamos de vários editais, no quais ganhamos alguns. Fomos premiadas pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 2 vezes, o Salão do Encontro 1 vez, e a biblioteca que eu atuo uma outra vez, e em vários outros editais, e a gente dividiu o recurso, o projeto era todo escrito em parceria. Mas chegou um momento em que foi a biblioteca comunitária que salvou a biblioteca pública. Porque Betim não tem uma Secretaria de Cultura, é uma fundação, a FUNARB. E aí trocou o presidente da FUNARB e ele decidiu que ele não queria mais a biblioteca pública sobre os cuidados da cultura. Então, o que ele fez? Ele deu de presente para a Secretaria de Educação. E aí, numa conversa da nossa articuladora da rede com a secretária de Educação, ela soltou a seguinte frase: ganhamos um elefante branco, um presente de grego, não sabemos o que fazer com essa biblioteca, é só trabalho. E aí, para ela, para a nossa articuladora, assim, foi um choque, porque a
A secretária lá da educação nem sabia que ela era articuladora da nossa rede e tal, e soltou isso, ela ficou sem saber o que fazer no momento. Mas, então, o prefeito da cidade, junto com a Secretaria da Educação, decidiu fechar, então, a tal biblioteca, que seria um presente grego para eles. Tinha vários problemas acontecendo dentro da biblioteca, que a gente não cabe dizer agora, mas, assim, o principal é que eles não queriam assumir mesmo o funcionamento da biblioteca. Como a biblioteca pública faz parte da rede de bibliotecas comunitárias de Minas, na hora que o caminhão da prefeitura chegou lá 2 dias depois de comunicar que ia fechar, para poder colocar todos os livros dentro do caminhão e levar não se sabe para onde, porque ainda não tinha arrumado lugar nem nada, a diretora da biblioteca pública falou: vocês não podem fazer isso conosco, porque nós fazemos parte de uma rede estadual de bibliotecas públicas e comunitárias aqui em Minas Gerais, e nós não estamos sozinhos nessa. Então, vocês vão ter que responder para a rede, por que está nos fechando, e a rede faz parte da rede nacional, e vocês também terão que responder para a rede nacional o porquê de estar fechando uma biblioteca que é pública. E aí, nessa hora, a secretária da Educação quis pegar os nossos contatos e ligou para a nossa articuladora e quis saber até onde que a biblioteca pública estava envolvida com a rede de bibliotecas comunitárias, e para saber até onde que ela ia, né? Então, marcamos uma reunião. E nessa reunião, ficou combinado de nós mostrarmos para ela como que era essa parceria, como que nós trabalhávamos juntos, e aí ela ficou de boca aberta, porque ela não sabia da metade das coisas que fazíamos juntas, ela não participou de nenhum seminário nosso, de nenhum fórum de discussão, de nada, de nenhuma ação literária dentro da cidade. E aí ela ficou sem saber o que fazer. Bom, como que isso terminou? A biblioteca está lá aberta até hoje, e realmente ela vai mudar de local, porém ela vai mudar de local por um local que ela possa continuar funcionando, porque a princípio eles queriam só guardar os livros em um outro lugar e fechar mesmo. E essa conversa está sendo traçada até hoje com nós da rede, porque a biblioteca pública faz parte da nossa rede estadual de bibliotecas públicas e comunitárias. Então, neste momento, quem salvou a biblioteca pública fomos nós da rede, né? Que somos também amparadas pela rede nacional. Então, assim, foi muito bacana ter mostrado essa força, né? Nós trabalhamos juntos lá, nós temos uma agenda que nós fazemos juntos, que tem o projeto Malazarte, que, através da lei de incentivo, a gente consegue escritores, contadores de histórias, e ele passa por todas as bibliotecas da rede e também pela biblioteca pública. Fazemos vários eventos na cidade. Esse ano vai ter a primeira feira literária de Betim, a FLIB, e ela está sendo totalmente coordenada por nós da rede nacional, da rede estadual de bibliotecas comunitárias. Nosso seminário vai acontecer dentro dela. É muito bacana porque teve esse momento que a biblioteca pública nos salvou, mas teve o momento que foi a nossa força como rede que fez salvar a biblioteca pública. E aí, responder para os 9.000 leitores cadastrados que nós temos só na biblioteca pública, de que essa biblioteca não vai fechar, que os livros vão estar disponibilizados para eles, o espaço também, graças à força da RNBC, é muito gratificante dentro da nossa cidade. Só isso. Só um pequeno comentário aqui sobre a fala da Cleide. A gente costuma falar que a biblioteca pública ela atua, né, num ponto de intersecção entre educação e cultura, né? A fala da Cleide é muito emblemática no tocante à questão institucional, que é assim, nesse caso, né, outros casos são diferentes, mas nesse caso, tanto a cultura como a educação abandonou a biblioteca pública e a biblioteca comunitária, que é sempre a mais precária, né, com menos condições e menos institucionalidade constituída, ela salvou a lavoura da biblioteca pública local, né, bem legal. Exatamente por essa legitimidade que a biblioteca popular, a biblioteca comunitária confere, né, a sua ação. Acho interessante isso. Acho que
dá para explorar bem a fala da Cleide. Vamos continuar aqui a nossa empreita com a Charlene, que vai falar um pouquinho de biblioteca pública, né? E a Charlene corrigiu lá, né? É Maria Firmina, né? É aqui a hegemonia feminina fazendo a sua vez. Olá, bom dia a todas e a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nesse seminário. Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, há muitos anos atrás, foi sobre biblioteca comunitária. E eu lembro que, quando a internet, né, começou, eu tinha acesso à internet, mas eu mapeava as bibliotecas comunitárias de São Paulo na unha. Então, eu ligava para todo mundo para saber. E hoje, assim, ver vocês organizados, né, nesse encontro, nossa, assim, é um momento que eu estou transbordando de alegria e estar aqui para aprender com vocês também. Eu vou contar um pouquinho da história da Biblioteca Maria Firmina dos Reis, né, do Centro de Formação Cultural Cidade de Tiradentes. Enquanto isso, enquanto eu falo, vai passar umas fotos aqui atrás. O nosso colega está ali organizando. Não tem som, são só fotos mesmo. Eu quis trazer essas fotos, né, enquanto eu falo, porque são as vozes. Essa biblioteca é uma biblioteca que passa por um processo de construção. E eu queria trazer essas vozes aqui, enquanto eu falo, para vocês verem quem é que está por trás desse processo de construção. Quem é essa comunidade de Cidade de Tiradentes que tem nos ajudado a construir essa biblioteca temática em direitos humanos. A Biblioteca Maria Firmina dos Reis é a biblioteca mais nova da rede de bibliotecas municipais de São Paulo. Ela nasce lá em 2003, 6 meses após a inauguração do Centro de Formação Cultural Cidade de Tiradentes. Somos o resultado positivo de uma luta histórica dos moradores do bairro por equipamentos culturais, principalmente biblioteca. Até 2002, a única biblioteca do bairro era a Biblioteca Comunitária Solano Trindade, a mesma dos meninos que se apresentaram agora, do Força Ativa, né? Com seus jovens mediadores de direitos humanos, eles nos ensinaram que biblioteca é conquista e ela vem por meio de políticas públicas. Por isso, quando nós chegamos lá, em 2013, nós tínhamos uma questão: como construir o projeto de uma biblioteca temática em direitos humanos, uma biblioteca que promove e defende os direitos humanos, alinhado também com a nossa vocação, que é a informação, cultura, literatura, mediação de leitura. Como a gente poderia construir esse projeto que converte, né? Hoje nós estamos aqui discutindo isso, mas para mim, que cheguei numa biblioteca lá em 2013, vindo de uma formação tradicional em biblioteconomia, que para a biblioteconomia, democracia dentro da biblioteca é que todo mundo pode entrar na biblioteca, mas espera aí, e a participação? Como eu, né, abro espaço para essa comunidade participar? De que forma eu trabalho com direitos humanos sem ser uma forma engessada, onde eu também ouço mais do que eu falo? De que forma a gente poderia pensar, né, a construção dessa biblioteca? A primeira coisa que nós fizemos nesse primeiro mês que nós chegamos foi ouvir, né, o que a comunidade gostaria, a partir do direito à cultura daquele espaço, o que eles esperavam daquilo. Então, nós convidamos o pessoal do Força Ativa, da Biblioteca Comunitária Solano Trindade, convidamos escritores, o pessoal do Instituto Pombas Urbanas, lá também tem a Biblioteca Comunitária Milton José Assunção, o pessoal dos CELS, para conversar conosco sobre o que eles esperavam e de que forma a gente poderia, né, construir o projeto dessa biblioteca num período muito delicado, inclusive do centro. Nós não sabíamos se nós seríamos uma instituição pública ou não, e a biblioteca ser uma biblioteca pública segurou isso, né? Mas isso fica um assunto para uma outra oportunidade. Bom, qual foi, né, o que a gente pensou para essa biblioteca
que diferenciou do que eu havia, inclusive, trabalhado em outras bibliotecas. Era como nós íamos nos relacionar com a comunidade. Então, em vez de ver, né, os leitores, as pessoas que vinham até a biblioteca como consumidores, né, e como espectadores dos eventos, das atividades de mediação, a ideia é que eles fossem participantes de tudo o que nós fôssemos construir. Então, participantes, inclusive, nós vamos realizar um debate, uma roda de conversa. Esses temas, eles surgem da nossa comunidade. Então, a primeira roda de conversa que nós realizamos vindo com esse retorno da comunidade foi em 2013 mesmo, quando uma adolescente me procura e pergunta, né, Charlene, é possível uma lésbica ser feminista? Eu falei, olha, eu não vou te responder. O que você acha de a gente trazer algumas mulheres, né, e a gente abrir esse debate, né, sobre esse assunto, e aí ela era uma adolescente de 15 anos, e você decide, né, o que você pensa sobre isso. E assim nós fizemos esse debate, eu fiquei muito feliz no dia, e outras mulheres também do bairro, e aí elas falaram, olha, a gente nunca discutiu, a gente sempre sai daqui, né, para falar sobre isso em outros bairros, essa foi a primeira vez que a gente pôde fazer essa discussão aqui, no nosso bairro, nessa biblioteca. Então, a partir disso, eu comecei, e a equipe da biblioteca ouviu o que a comunidade gostaria de discutir. Então, nós criamos o nosso Café com Direitos. O Café com Direitos não é só uma discussão, mas também é um espaço de promoção de direitos. Vou dar um outro exemplo. O ano passado, nós começamos a perceber que começamos a atender muitas famílias com crianças com deficiência intelectual. E aí, conversando com essas mães, né, sobre as dificuldades da inclusão na escola, nos espaços públicos, como que a gente poderia fazer, de que forma contribuir, como elas se sentirem acolhidas naquele espaço, nós pensamos num Café com Direitos, onde a gente conseguisse mobilizar todos os serviços que atendem, né, a população, né, da pessoa com deficiência no bairro e nas adjacências, e de que forma esses serviços eles poderiam chegar mais próximos dessas famílias. Nós reunimos, né, todas as instituições do bairro que trabalhavam com isso, sejam elas públicas ou associações, chamamos a SP Trans, chamamos o CRAS, assistência, e cada serviço pôde compartilhar com os presentes o que eles poderiam, de que forma esses direitos chegavam até eles. As redes que se formaram desse encontro, elas ressoam até hoje. Chegando no nosso... Olha, a partir daquele dia, daquele encontro, eu consegui o bilhete único da minha filha, né? Hoje eu posso pegar a fralda, o leite, né? E antes eu não podia. A partir desse encontro, eu consegui a vaga na escola, né? Eu tenho contato com o Cefai. Então, a promoção desses direitos, né? Através desse café, dessas discussões, isso tem sido um contínuo. Então, a gente já trabalhou outros temas também, como roda de como romper o ciclo de violência contra a mulher. Então, muitas mulheres, depois dessas rodas, vêm pedir o número de telefone dos serviços para a gente, né? Escondido do marido, para que o marido não saiba, mas isso a gente tem conseguido chegar às pessoas que geralmente o serviço não alcança, né? Isso tudo em parceria, gente, com escola, com a UBS. Então, é uma ampla rede que se apoia ali, né, naquele espaço da biblioteca. Também começamos a perceber que a literatura ela tinha uma potência enorme na promoção de defesa dos direitos humanos, né? Então, desde o ano passado, nós estamos promovendo encontros quinzenais, cujo objetivo principal é promover um espaço onde os frequentadores da biblioteca possam trocar suas impressões sobre poesia e prosa literária. Então, é algo muito simples, assim, a gente lê na hora, né, uma leitura compartilhada. Ontem, até no curso, eu aprendi a importância dessa leitura em voz alta, compartilhada, essa musicalização, né, da literatura. Deixa eu olhar aqui para o Ricardo. Tá tranquilo, Ricardo? Tá bom.
E depois nós abrimos para uma discussão, né? E essa discussão, temas como machismo, racismo, feminicídio, fome, abandono e muitos outros aparecem como assuntos, algo que precisa ser falado, tocado e compartilhado. É até interessante que semana passada, e a gente tem mediadores também, né? A equipe da biblioteca é mediadora, mas também nós chamamos como Emerson Alcalde, fez um ciclo de literatura periférica, agora a gente está com um ciclo de mulheres, né? E começamos semana passada com a Elisandra Souza e a Jéssica Balbino, e no final a Jéssica veio me procurar, poxa, Charlene, o debate foi em torno do racismo, a gente nem falou da métrica, da forma. Então, e aí eu falei para ela, olha, que é assim, a forma, ela tem hora que importa e tem hora que o que importa são os assuntos que nos tocam, e esse, né, é um assunto que nos toca. E aí, né, o que eu queria, para encerrar, falar para vocês, que nós temos consciência de que o nosso trabalho ele não muda diretamente a realidade da periferia, porque muitas violações de direitos humanos continuam a acontecer, e acontece, inclusive, no nosso espaço, visivelmente para nós todos os dias. Então, nós somos uma biblioteca de direitos humanos, mas, em dezembro de 2017, um adolescente foi brutalmente assassinado na porta da nossa biblioteca. E minutos antes, nós estávamos premiando os leitores do ano. Esse é um assunto que nos toca, inclusive, até hoje. Nós somos uma biblioteca de direitos humanos, mas, durante as nossas rodas de leitura, temos que engolir seco quando uma jovem nos relata que foi vítima de abuso sexual. Ou tentar manter a serenidade quando, após um café com direito sobre violência contra a mulher, uma delas nos pede o telefone do serviço do bairro que atende mulheres vítimas de violência doméstica escondido, porque o marido não pode saber que ela tem aquele telefone. São tantas as violações que nos chegam todos os dias, a todo momento, que é da literatura e do encontro literário que vem um alívio. O encontro com o outro. A literatura dos encontros. Esse é o tema da nossa 4ª Festa Literária de Cidade de Tiradentes, que vai acontecer no próximo mês, em setembro. Como pensar, né, essa literatura no bairro, em tempos de guerra, em tempos de afastamento? Né? Pensar no encontro consigo mesmo, no encontro com o texto, no encontro com o autor e no encontro com o outro no espaço público. A gente ainda tem muitas limitações, né? Acho que depois até posso compartilhar com vocês essas limitações e os nossos sonhos, né, dessa biblioteca democrática, porque a gente ainda acredita que não chegou lá, né? Ainda falta muita coisa. Mas estamos nesse processo de construção. Muito obrigada. Bom, esses pontos desconectados, né, que criam uma maior importância para uma biblioteca com o tema de direitos humanos, né, porque às vezes a violência, às vezes não, cada vez mais frequentemente a violência bate na porta dos poucos espaços públicos abertos, né, e a biblioteca é esse espaço público aberto. A biblioteca de acesso público é o lugar, né, com exceções que a gente já conhece, que as pessoas não são impedidas de entrar. Elas podem entrar e podem utilizar o espaço. E, às vezes, entra a violência, né? Porque a conexão com a realidade que está fora, ela é muito pulsante, ela é muito orgânica, né? Então, essa semana eu tive uma coisa que aconteceu na biblioteca que eu trabalho, teve uma tentativa de assassinato na porta da biblioteca com usuários contumazes da biblioteca. Os dois, o que cometeu e o que foi vítima de, são pessoas que eu convivo diariamente. Então, as contradições elas vão para dentro da biblioteca porque exatamente a biblioteca está aberta, né? E isso, a biblioteca estar aberta é um sinal positivo ainda, né? Que é um espaço público que de alguma forma dialoga com essas contradições. E para isso ela tem que estar preparada, tem que ter política pública, tem que ter tudo. Então, eu conheço lá a biblioteca que a Charlene atua.
e é uma biblioteca que atua efetivamente, apesar dos pesares, para trabalhar com essas problemáticas, essas contradições. Acho interessante. Acho que a fala da Charlene dá vazão para a gente pensar muita coisa. Vamos continuar aqui com a Juliana, que se apresentou, né? A Juliana já teve um pouquinho de tempo a mais para falar da Sistema S e na sua ação na área de leitura e de bibliotecas. Bom, gente, bom dia a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer, em nome do SESC, essa oportunidade de falar um pouco do projeto BiblioSesc. O objetivo um pouco é apresentar o que é esse projeto e falar dos eixos norteadores das ações na área de literatura e bibliotecas do SESC São Paulo, né? Eu também queria dizer da minha alegria assim, de poder compartilhar essa experiência com vocês, em especial ouvi-los, ouvir todos os relatos das experiências que vocês trouxeram ontem. Foi muito importante, é muito importante para o trabalho do SESC, né, ouvir todos esses relatos. A gente também é uma rede, né, lógico que com toda a diferença, né, somos uma instituição privada, né, uma rede de uma mesma instituição, mas a forma como os desafios, né, enfrentados pela Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, como que isso vai se constituindo, como que vocês foram enfrentando isso, é muito importante para a gente também, né, quando a gente pensa na nossa rede, né, lógico, pontuando as diferenças, mas o objetivo, né, da formação de leitores, eu vejo muita semelhança, é muito comum. Então, muitas coisas que vocês trouxeram em relação à importância do enraizamento, a importância das parcerias, né, a importância da mediação de leitura, isso tudo é muito semelhante aos nossos conceitos, ao que o SESC entende como formação de leitores, que eu acho que é justamente esse eixo, a formação de leitores como direito social e humano, a formação de leitores como constituidora de cidadania, né, porque como a leitura e a literatura que convida, né, faz cada um de nós fazer parte, por meio da linguagem, das nossas questões humanas e sociais. E eu acho e justamente essa chave que vocês trazem aqui no título do próprio seminário, do prazer da leitura, né? É nesse campo que também a atuação do SESC nessa área de literatura e de bibliotecas se situa, no prazer da leitura, né? Entendendo ela como uma possibilidade de viver melhor. Então, a constituição dos nossos acervos nas bibliotecas, as ações que a gente vai fazer, um pensamento em relação ao espaço, ao mobiliário, a tudo que constitui esse espaço da leitura, ele tem essa proposta, né, do prazer da leitura e dela como essa oportunidade da gente viver melhor. Eu quero pedir licença. Vou só levantar, acho que fica melhor. E esse projeto ele foi criado então pelo Departamento Nacional do SESC, então ele acontece em todo o país, né? Talvez vocês conheçam já nos seus estados o projeto BiblioSesc. Ao todo ele tem hoje 56 caminhões. Aqui em São Paulo a gente tem 6 caminhões. Então o Santana também, aqui a unidade de Santana é uma das unidades que possui o caminhão do BiblioSesc, as outras são Campo Limpo, Interlagos, Itaquera, Osasco e São Caetano. Só para, antes dessa parte, essa ideia do mapa, né, de onde estão localizados, o atendimento é feito, então, na capital, né, mas na região periférica e também nas cidades da Grande São Paulo, né, estando aí nas bordas da metrópole, digamos assim. Por enquanto, é essa atuação que a gente tem feito com os caminhões. Como que ele funciona? Então, a cada 15 dias, ele visita um local, né, que a gente chama de ponto de atendimento.
sempre no mesmo dia da semana. Então, o empréstimo de livro, a pessoa pega naquele dia, daqui a 15 dias é o tempo dela renovar ou devolver o livro. Cada caminhão tem cerca de 4.000 títulos no acervo. E uma das coisas que eu queria ressaltar, que é mais importante para o desenvolvimento do projeto, é a realização das parcerias, né, nesses pontos. Então, essas parcerias, essas instituições parceiras, elas são escolas públicas, elas são UBSs, ONGs, instituições sociais que cuidam de crianças e adolescentes. Então, as próprias prefeituras, então, esses caminhões podem estar numa praça, também. Não, é sempre importante a estrutura. Essas instituições, elas oferecem para a gente a estrutura da energia, né, dos sanitários. Então, sempre tem que ter um local que tenha essa estrutura e que também seja um local que ofereça alimentação, onde as pessoas, a equipe que está trabalhando, possa se alimentar também. A equipe que vai no caminhão sempre é o bibliotecário, um auxiliar de biblioteca e também do atendimento, e um motorista do caminhão. São 3 pessoas que estão circulando junto com o caminhão. E as ações que a gente, além do empréstimo, né, lógico, dos livros e da consulta de jornais e tudo, a grande potencial desse projeto é justamente nessa realização das parcerias, de realizações de atividades programáticas, que são justamente esse conceito da mediação de leitura, né, que é a possibilidade da gente desenvolver ações processuais de formação de educadores, e também com os próprios alunos das escolas ou o público dessas instituições, né. Então, essa é a grande riqueza desse projeto. É importante salientar que o objetivo do projeto, assim, a duração que o caminhão fica em determinado ponto, ela não é pré-determinada, depende da análise justamente que essa equipe vai fazer, se é hora já de mudar de ponto ou se vale a pena ficar. Quando é hora de mudar de ponto, que a ideia é justamente que a biblioteca, que uma biblioteca comunitária ou a biblioteca daquela ONG ou daquela escola faça justamente essa função de ativação da leitura, né, desse trabalho mais ativo com a formação de leitores. Então, quando foi montada uma biblioteca comunitária naquele espaço ou naquela instituição, ela já está, né, fazendo esse trabalho de formação de leitores. Vamos procurar outro ponto onde isso ainda não aconteceu. É o que norteia, né, essa ideia de sair ou não daquele ponto, e, é lógico, o envolvimento daquela instituição parceira, né? Ela está a fim de fazer, porque tudo isso, essa formação, essa realização dessas atividades, depende muito se a instituição está a fim, está junto, né, está querendo desenvolver um trabalho conjunto, né? Então, isso também vai ser importante para a manutenção ou não daquele ponto. Tá. Eu só queria mostrar, então, algumas dessas ações que eu falei. Um clube de leitura feito pelo Bibliosesc Itaquera, uma oficina que é feita com os alunos de uma escola pública. Durante todo o ano foi feita essa oficina e esse clube. A realização de espetáculos, apresentações artísticas. Esse foi um espetáculo de teatro numa escola. Intervenção também na rua, né? Uma intervenção literária, aí o contato com os moradores também. A mediação de leitura, o trabalho com os slams também é muito forte, os slams que existem nessas regiões, né? Aí uma contação com a Chiara Terra, e também um projeto de contação de histórias que envolveu narradores latino-americanos, que passou em rede pelos Bibliosescs. E um pouco assim do que quando a gente pensa, tanto no Bibliosesc quanto nas bibliotecas do Sesc, esse espaço sempre é uma ideia de um espaço de convivência, de acolhimento, onde essa ideia do acesso ao livro é direto, né, que a criança, todo mundo possa pegar o livro diretamente, que esse espaço possa promover um diálogo
entre os leitores, né? Entre os artistas ali que estão se apresentando. Então, possa ser um espaço, como vocês falaram também aqui, de encontro de narrativas, né? E também sempre em contato, que não fique só na literatura, mas aproveitando toda essa riqueza que o SESC traz com várias ações artísticas, mas também de saúde, na área de alimentação, na área esportiva. Também as nossas bibliotecas e o BiblioSesc leva também essas outras áreas, né, para essas atividades que eu estava falando. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Juliana. O SESC foi um dos participantes da nossa caminhada de construção do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, que foi aprovado em 2015, infelizmente abandonado pela gestão atual, né? E ali a gente entendeu, no processo de construção, foram 2 anos e meio, 3 anos de muito debate, que uma das soluções inequívocas para você realmente fazer um trabalho efetivo de formação de leitores, democratização da leitura como direito humano, como é o tema central aqui do nosso seminário, é uma conexão entre as instituições que trabalham efetivamente com leitura, seja do terceiro setor, sistema S, sistema público, comunitário, né? E o SESC, através dessa ação do caminhão, né, ele nada mais faz do que muitas outras instituições fizeram através da história, de uma ação seminal, né, do Mário de Andrade na década de 30, quando ele botou um fordeco, né, para atravessar a ponte e ir lá para o Brás, que era então a periferia de São Paulo, para levar a ação de leitura, né? É a confirmação de uma ação tradicional, uma ação clássica que dá e dará resultado. Agradecer a fala da Juliana. Vamos, a última fala agora é da Márcia Lica, e ela está na Vagalume, né? São 17 anos, né? Eu fiz a pergunta inicial. Então, ela vai contar um pouco a história da Vagalume, que vai lá, né, para os nossos rincões. Vou deixar a Márcia falar. Exato. Bom dia a todos e a todas. É muito bom estar aqui, dividindo essa mesa com vocês, e com vocês que estão aí, um monte de gente, a gente já se trombou aí em vários encontros. Obrigada pelo convite à rede. Fiquei pensando ontem à noite, né? Estava pensando no que dizer, porque são tantas coisas, a gente pode falar de território da Amazônia, pode falar das infâncias, e aí a gente tem um tempo, e fiquei pensando que agora é 99 mais 115, né, Bel? 214. Vamos bombar esse mapa. Vamos bombar mesmo. E tem muitas outras bibliotecas comunitárias que nem foram mapeadas. Antes de começar a falar do que a gente faz, do que a Vagalume faz, eu sempre digo que o nosso corpo e as bibliotecas elas vêm de um movimento de corpo, de ancestralidade. E daí, quando a gente começar a navegar na Amazônia, vocês vão sentir isso. Eu sou de lá. Eu vim de lá com 15 anos e daí fui para o Real Parque, que é uma favela que fica ali no Morumbi, pertinho do Paraisópolis, do Jardim Colombo. E lá a gente também enfrenta muitos movimentos de resistência. E daí sou mediadora de leitura e pesquisadora também da área, principalmente focada num acervo literária com presença negra e indígena. Mas a gente não caminha sozinho, né? A gente não navega sozinho. E eu sei que tem uma galera do norte aí começando a territorizar. Quem é do norte? Quem aí é da Amazônia? Levante, por favor. Levante mesmo, a gente vai levantar para a gente poder se situar nesse mapa. Cadê a galera do norte? Do Pará, tem gente do Pará, tem gente do Amazonas, Tocantins, Roraima, Rondônia. Estou já falando dos territórios, tá? Acre, tem alguém do Acre? Tem?
Levante aí, levante que é importante a gente, porque muitas vezes essa região fica invisível, né? A gente conhece só pela floresta, né? Por todas as pesquisas da biodiversidade, mas a biodiversidade está em nós também. Como esse nosso corpo do norte é um corpo também político, e é importante dizer isso, e essas bibliotecas, elas nascem dessa necessidade, têm relação com esse corpo, com essa ancestralidade nossa indígena, negra. E, para já começar agradecendo, eu quero chamar também aqui, para a gente abrir essa fala de território, duas pessoas que compõem... A nossa equipe é muito pequena, o escritório fica na Vila Madalena, e a gente tem uma equipe de 14 pessoas, e a gente tem, na área de educação, 4. Então, a Priscila Fonseca, que acabou de chegar no time, que está ali, e a Aline vai puxar essa roda comigo, porque eu nunca puxo nada sozinha, porque tem gente do lado, tem gente na frente, tem gente atrás. É para vir para cá mesmo, vem aqui. E a gente brilha mais quando a gente brilha junto. Vem aqui, que a gente vai fazer uma coisa. A Aline já está com a gente 3 anos, e a Priscila está chegando, coordenando aí um dos nossos programas, que é a Rede. E vocês também. Pode levantar. E a galera do norte e vocês vão puxar essa coisa do território com a gente. A região norte também tem muitos povos tradicionais, indígenas, quilombolas. E a cantiga que eu vou puxar agora é uma cantiga que... O pessoal do Maranhão está aí? Gente, tem uma galera do Maranhão aí que também participou com a gente do encontro, né? 2 pessoas da rede foram no nosso encontro, que foi no Maranhão. E eu aprendi essa cantiga lá no Maranhão. Lá na Baixada Maranhense, no município de Mirinzal, com uma senhorazinha que me ensinou uma música importante para os territórios quilombolas de lá. Priscila conhece. A Aline acho que conhece também. E eu vou pedir para quem é do norte levantar e puxar esse canto comigo. Levante aí, gente. Bora lá, bora junto. Bora junto reforçar o nosso mapa, que é importante. A cantiga é assim, eu pergunto e vocês respondem. Pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo. Pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo, não assanha seus guerreiros. Pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo, não assanha seus guerreiros. Quem não pode com o quilombo, não assanha seus guerreiros. E quem não pode com o quilombo, não assanha seus guerreiros. Agora todo mundo. Pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo, não assanha seus guerreiros. Pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo, não assanha seus guerreiros. Quem não pode com o quilombo, não assanha seus guerreiros. E quem não pode com o quilombo, não assanha seus guerreiros. É isso aí, gente. Obrigada, meninas. Seguinte, vou pedir para o... Na verdade, quem vai contar a história da Vagalume é um mocinho. Eu vou começar passando um vídeo. Que é o Meu nome é João Vitor e eu tenho 10 anos e hoje vou contar uma história que aconteceu de verdade. Bom, o João Vitor a história de um pequeno vagalume que se apaixonou por uma gigante chamada Amazônia e decidiu seguir viagem para conhecê-la todinha. Chegou contando histórias que deixaram a gigante Amazônia zonza. Histórias sobre o céu, o sistema solar, outros povos e outras línguas. O povo da aldeia saudava seu rei. Dundalá, salve o rei, Saruê. O vagalume pequenino também queria conhecer histórias. Ele teimou em aprender a fazer farinha, canoas e ouvir o som da matita pereira no meio da pelada. A união do pequeno vagalume com a gigante Amazônia ficou assim muito estável. Juntos, eles construíram muitas casas e deram a elas o nome de bibliotecas. Nelas penduravam livros à moda fruta no pé. Pé de livro é uma coisa que pegou bem. Perguntou ela a vaca, que ruminava ali perto. O vagalume incentivou a Amazônia a contar histórias, muitas e sempre.
fazendo brilho nos olhos dos meninos e das meninas. As histórias fazem isso com a gente. Joana canta e dança Mar Abaixo, uma música que veio lá da África. Depois corre para escrever o que sentiu. Com a luz do vagalume, tudo foi virando história. Eu decidi que vou ser poeta para contar ao mundo histórias como a do pequeno vagalume que amava uma gigante. Se você, como eu, acredita que as histórias podem mudar o mundo, ajude a Vagalume a continuar transformando a vida de milhares de crianças na Amazônia. Sou a Jéssica, meu é Leide. Elisana! Faça parte. Cada ajuda é um brilho que vale muito. Pois bem, João Vitor mora lá em São Félix do Xingu. Ele é meu primo, mas ele me chama de tia, porque daí acabei virando tia de todo mundo, mesmo sendo primo. E ele narra essa história, né, desse encontro bonito aí entre a Amazônia e essa região aqui de São Paulo, que começou com 3 moças, Maria Tereza, Silvia, que é a nossa presidente, Laís, lá em 2001. Aí eu fico pensando, né, em 2000, eu estava vindo para São Paulo em busca de oportunidades com a família, e a Vagalume estava iniciando aí sua trajetória na Amazônia com essas várias infâncias. Nasceu desse desejo de troca mesmo. Elas acabaram descobrindo esse território por meio de uma viagem. E daí elas perceberam que era um território muito rico em cultura, muito rico em histórias orais, que elas aprenderam muitas coisas, mas elas perceberam uma ausência nas escolas, principalmente desse material, dessa literatura escrita. E aí elas voltaram com esse desejo de fazer alguma coisa, de deixar alguma coisa que ficasse. E daí as histórias ficam. As histórias contadas, as histórias escritas, elas ficam na gente. E aí, a partir de então, começou... A Vagalume teve a primeira expedição, que eu não sei se vocês conhecem, teve até um documentário, mas que durou 1 ano, sem essa volta para São Paulo, enfim, elas são daqui. E elas formaram vários mediadores, deixaram bibliotecas e acharam que tinham acabado. Quando elas chegaram aqui, elas encontraram um monte de cartas do mesmo território, das mesmas comunidades vizinhas, solicitando novas bibliotecas. E, a partir daí, a Vagalume se constituiu enquanto uma organização, foi buscando parcerias, recursos para poder fortalecer essa rede. Hoje, a gente tem um escritório aqui em São Paulo, a gente atua com 99 bibliotecas, 22 municípios, e a gente trabalha muito em parceria com os voluntários. A equipe é pequena, mas tem uma rede de mais de 1000 voluntários que atuam na ponta. Alguns estão mais localizados nos municípios, que a gente chama de equipes locais, e outros estão nas comunidades, que são os nossos mediadores. E aí a gente tem alguns níveis de formação. Então, a gente faz bastante encontro de formação desses mediadores. As bibliotecas que a gente atua, essas 99, elas existem muitas desde 2002. Como a gente foi ampliando no mesmo território, a gente sempre busca manter essa continuidade, esse vínculo com essas mesmas comunidades, porque a gente acredita que precisa ficar. Precisa ficar porque tem que investir na formação continuada, tem que mandar mais livro. E a nossa metodologia é um tripé. Então, tem uma ponta do tripé, que é a estrutura que a gente oferece. São livros novos de literatura, livros de qualidade, esteiras, estantes. A outra ponta do tripé é a formação. A gente tem a questão da gestão e a gente tem o que engloba tudo, que é a valorização da cultura local, que é um pouco de onde surgiu a Vagalume, né? Essa essência da Vagalume. E aí a gente tem também um recorte importante, uma discussão bastante interessante das especificidades desse território. Então, como que você atua com biblioteca comunitária em comunidade indígena, onde o português não é a primeira língua? E aí a gente parte muito do princípio da escuta para poder aprofundar essas metodologias. Como que você trabalha num território quilombola, né? O que essa biblioteca agrega? O que é diferente? E daí tem todas as outras, que são as ribeirinhas, as de imigrantes de sul.
E a nossa proposta é exatamente que as bibliotecas sejam espaços de acolhimento para a primeira infância. Então, a gente trabalha muito na base, a gente tem que entender que esse território não tem essa educação formal, infantil, são outros saberes ali para as crianças, né, são outras infâncias, e a gente trabalha exatamente nessa base. E, para atingir essa criança, a gente forma esses mediadores. A gente tem uma relação também, para fazer tudo isso, porque a logística é muito complicada. Tem lugares que a gente demora 7 dias para chegar de barco, como em São Gabriel da Cachoeira, para poder chegar com uma formação, chegar com os livros, que a gente precisa muito fortemente dessas articulações com o poder público local. Então, os nossos principais parceiros são as secretarias de educação. A gente tem toda uma estruturação daqui, né, de captação, mas a gente trabalha fortemente em parceria com essas secretarias que dão o suporte e com esses voluntários também que fazem de tudo para chegar à formação lá na ponta, que são as comunidades. É muito importante também dizer que as crianças da Amazônia, tem poucos projetos atuando na Amazônia com a população da Amazônia. E essas infâncias, a gente às vezes romantiza, né? É gostoso, as crianças brincam, as crianças desde os 3 anos aprendem a remar, aprendem a flechar, a pescar o peixe. Porém, é uma infância invisibilizada, muitas vezes. A gente está aqui agora em São Paulo falando de empoderamento feminino, né? A gente está falando da questão do letramento racial, étnico, enquanto lá as escolas não têm parede. Enquanto lá a disputa não é por qualidade da merenda, a disputa é para a merenda não chegar vencida. Né? Então, assim, as meninas, as jovens, elas terminam o 9º ano e, para elas continuarem a estudar, elas precisam se deslocar até 1 dia de distância. Então, é outro tempo, é outra realidade, são outras discussões. A gente está muito no início, na base. Né? Então, coisas que aqui chegam muito rápido, o mercado editorial está aqui. Né? Então, mesmo se a gente quisesse comprar livros lá, não chega, a produção está aqui. O comércio, tudo gira aqui, na parte do sul do país. Então, é importante dizer dessa especificidade. Né? E por que a gente escolheu essa primeira infância? E por que a gente escolheu esses adultos? Porque quem, de fato, olha para a população da Amazônia, um território que está todo mundo de olho. Quem, de fato, enxerga, quem, de fato, está lá atuando, pisando naquele chão. Então, o tempo é curto, era um pouco esse panorama geral, e aí depois a gente pode conversar. Tem ali as meninas também entendem muito do trabalho na ponta, e aí a gente abre para as perguntas, né, para a gente ir dialogando. Obrigada, gente. Me coube esse papel de o tesoura da manhã. Né? Infelizmente, porque as falas são bem instigantes. A fala da Márcia me traz uma reflexão que eu acho muito importante nessa ação. Né? Você chegar e estipular medidas, valores e políticas sem entender contextos é muito perigoso. Né? Isso pode acontecer na Amazônia, mas pode acontecer na Zona Leste, aqui na Zona Sul. E acontece. A gente tem que estar atento e forte o tempo todo, porque uma política ela pode ser ausente, né? como a gente classicamente fala, a ausência de política também é uma política pública, no caso, né? Mas ela pode ser também uma impostura e pode matar o que tem de vivo e orgânico, né, nos territórios, nos locais. Acho importante essa preocupação e essa distinção clara. Né? Não me veio pergunta aí da plateia. Eu tenho uma aqui, mas... E a minha pergunta para a Juliana é o seguinte: a gente tem uma característica muito grande. Você vê, Paraty não é tão longe, e o Amazonas está ali, e o SESC ele atua nacionalmente. A gente viu que a maior parte é em São Paulo, talvez pela estrutura mesmo do SESC, né, de trabalhar com o comércio, particular. Mas vocês têm alguma estrutura em si, por exemplo, para atender ribeirinhos, barcos e a gente? Óbvio, né, que vai aproveitar essa oportunidade de ter caminhões, possível atendimentos, assim, se a gente pode solicitar e
se a gente teria, por exemplo, uma possibilidade de ou contribuir no acervo, ou saber o que tem no acervo. Por quê? Por exemplo, em Paraty, eu tenho livros escritos por crianças de instituição. E eu acharia tão interessante que esse livro chegasse, por exemplo, na Amazônia. Uma criança na Amazônia abrir um livro e falar, peraí, se as crianças em Paraty escreveram, por que eu não posso escrever? Bom dia a todas e todos, eu sou Érica. Primeiro, eu quero também parabenizar a mesa, muito incrível ver uma biblioteca que trata especificamente das questões de direitos humanos, né? E depois a Cleide, que traz lá de Betim uma articulação tão incrível das bibliotecas comunitárias com a biblioteca pública, né? A RNBC tem uma característica muito incrível, que a luta é pela garantia de bibliotecas, né? Bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas comunitárias, que, de fato, a luta é pelo todo. E parabenizar também a Juliana, que traz a experiência do Bibliosesc. Eu estava conversando com a Isamar, que é lá de Pernambuco, onde eu moro também, que no sertão de Pernambuco, boa parte das cidades muito pequenas, o único acervo que chega, de fato, é o acervo do Bibliosesc, né? A gente conhece algumas experiências assim, e bem legal essa articulação, acho que desde o encontro nacional passado, que a gente tem conversado com, digo a gente, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias tem conversado com o SESC e se articulado mais, está mais perto. Eu acho que essa paquera, esse namoro, acho que vai dar em casamento, e um casamento bem interessante. Parabenizar também a Márcia, que traz a experiência da Expedição Vagalume, que a gente conhece já há tanto tempo nesse país, e é para você que eu trago algumas reflexões. Eu gostaria bem de entender, pensando nessa sustentabilidade das ações que vocês fazem na Amazônia, entender um pouco da metodologia, né? Você colocou que vocês trabalham com tripé, que é a organização de espaço, o acervo, depois da formação e a questão da valorização da cultura local. Então, eu gostaria de entender de que forma vocês, por exemplo, articulam que hoje o mercado editorial, acho que de uns 5 ou 10 anos para cá, não sei, tem muito mais publicação de escritores indígenas e não de pessoas que, não desvalorizando quem reconta e quem ouve dos povos indígenas e publica, que é interessante também. Mas a valorização de escritoras e escritores indígenas é bem importante. E eu queria saber se, quando vocês, por exemplo, escolhem os acervos que chegam nas bibliotecas na Amazônia, se vocês levam em consideração essa escrita que é tão específica e que é tão importante, né, de identificação das pessoas com esses escritores. Inclusive, tem muitos escritores paraenses, muitos escritores amazonenses. Queria entender, então, como é que, de fato, vocês garantem a sustentabilidade, garantem não, ou criam condições na metodologia do programa, para que essas bibliotecas, no dia que vocês saiam, a gente sabe que a Amazônia é imensa e que um programa como esse, de repente, pode não dar conta de tanta demanda, né? Então, mas como é que vocês estruturam para que, no momento que vocês precisem se retirar, que, de fato, essas bibliotecas continuem existindo, né? Como é que funciona a metodologia, pensando na sustentabilidade para além do apoio do programa Vagalume, né? E depois, como é que vocês, se vocês articulam, fazem a compra do acervo, pensando também nessa escrita pelo povo, pelos povos indígenas. É isso. Mais alguém? Responde, Juliana. Então, obrigada pela pergunta, obrigada também pela colocação. Como o Bibliosesc vai atuar justamente com a realidade local daquele caminhão, da onde está situado aquele caminhão, então, possivelmente, sim, eu não sei se existe um caminhão dentro de uma comunidade como essa, né, uma unidade próxima. Então, eu não sei te dar um exemplo concreto, mas o SESC
em outros estados, ele também atua muito com formação, com educação formal, né, com EJA, com escolas, e aí também nessas cidades, nessas localidades, eles vão também trabalhar, não necessariamente com o Bibliosesc, mas às vezes de outra forma. Em Paraty existe, né, uma unidade do Sesc. Não, se eu não me engano, não existe o caminhão Bibliosesc ainda, né? Passou agora, né, na Flip, mas com certeza no estado do Rio outras cidades têm. Mas eu te falaria para se aproximar da equipe lá de Paraty, nesse sentido de colocar essa proposta mesmo de repente, levar um caminhão para lá. Eu acho que tudo é possível, né? E também em relação a essa possibilidade de difundir esse livro, a sua publicação, eu acho que é possível. Lembrando que a gente tem o acervo do caminhão é montado, tem um acervo inicial, mas depois a possibilidade de que cada caminhão tem a sua peculiaridade em relação ao que ele vai achando mais interessante montar. Por exemplo, os espaços querem as instituições trabalham muito com criança, então vai para um acervo mais para criança, juvenil, ou essa comunidade gosta muito de histórias em quadrinhos, então essa adequação é possível ir se fazendo. Então, nessa relação, por exemplo, talvez que o Sesc Paraty possa fazer ele possa articular aonde que seria interessante essa publicação ser encaminhada. Tá. Era a missão de sistematizar uma coisa, que são 3 coisas, né? Você falou sustentabilidade, acervo e metodologia. Bora lá. Vou tentar fazer a síntese da síntese. Primeiro, acervo. O acervo, essa equipe daqui pesquisa muito mesmo, e a gente busca garantir essa diversidade e essas especificidades. Então, a gente demora em torno de 6 meses para definir a lista do ano. Então, trabalho de pesquisa árduo, considerando a questão da presença negra, indígena, da diversidade de escritores, de autores, isso faz parte da nossa metodologia de curadoria. E a gente também inclui os participantes, que são os voluntários, nessa curadoria também. Então, quando a gente tem os eventos, os congressos, eles fazem parte desse processo de escolha, apontando ali dessa pré-triagem nossa, o que eles querem receber ou não nas bibliotecas. Além disso, dentro da nossa metodologia, né, que esses cursos de mediação de leitura, eles acontecem nos territórios, eles acontecem nas comunidades. Então, as equipes locais dos territórios formam os novos mediadores de leitura. E, dentro da metodologia, o curso dura 3 dias. Existe uma outra parte, que é registrar as histórias dos mais velhos. Então, daí que são a produção dos livros artesanais, que são aí os escritores locais. Esses livros chegam na Vagalume e a gente tem um jeito de reproduzir, tirar cópia e mandar para todo mundo. Então, é mais uma produção. À medida que a gente vai conhecendo os escritores locais, a gente também vai incluindo no acervo. Agora, por exemplo, eu vou dar um curso lá em Roraima, lá nos Macuxi, e quem vai fazer essa parte de produção de livros junto comigo é o Cristino Apchana, que escreveu Boca da Noite. Então, aí a gente já vai fazendo as inovações. E a gente escuta também bastante eles na solicitação dos acervos, né? A questão então, já falei de metodologia e acervo, agora sustentabilidade. Gente, é um assunto que a gente está agora num processo de avaliação de impacto, está todo mundo falando disso. E a Vagalume está aí há 17 anos, e a gente tem pensado de que forma a gente vai saindo, não saindo tanto, para poder expandir, mas primeiro a gente está organizando a casa, entendendo melhor todas as gestões das bibliotecas. E isso aqui que a gente está fazendo agora, que é essa conexão com a rede de bibliotecas, já é um caminho possível, porque tem que pensar nessa emancipação. Tem também a questão das políticas públicas de leitura municipais. Então, tem toda uma questão de formar esses voluntários para poder estar nesses espaços. E, para a gente, uma parte fundamental essas bibliotecas estarem articuladas com outras redes. Se inscreverem, a gente fica sempre de olho em editais, a gente manda para eles, a gente ajuda eles a escreverem, mas a gente sabe que ainda é muito difícil sair,
porque ainda é muito difícil as coisas chegarem lá. Mas a gente está fazendo de pouquinho e em articulação para não sair e largar tudo assim, sabe? E aí é fortalecer a gestão e fortalecer a formação. Respondido? Depois a gente pode conversar mais. Finalizar, agradecer à Rede Nacional pelo convite, ao SESC, a Charlene, a Cleide, a Márcia, a Juliana, brilhantaram tanto. Agora uma mesa poderosa aí que a Dolores vai comandar, com escritoras e feminismo. Obrigado e boa manhã a todos. Continuemos juntos.